Bora ler a Bíblia hoje, 15 minutinhos, 1% do seu dia. É o que eu te convido para você dedicar a ele hoje, nesse relacionamento mais próximo, mais íntimo, que nós precisamos desenvolver com o nosso Deus. Afinal de contas, nós só respiramos, nós só vivemos por conta dele. Por isso, em sinal, pelo menos, de gratidão, nós devemos ter um relacionamento diário, íntimo, próximo com esse Deus maravilhoso. E sobre relacionamento, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na nossa vida. Eu diria que é o principal, né, na vida de um cristão. Eu gosto muito da leitura da palavra, eu acho de extrema importância, mas em certos contextos, priorizar outra coisa vai ser mais importante que a leitura da palavra, que é o que nós vamos falar hoje, que é a oração. Em certas situações onde você não tem uma Bíblia perto de você, onde às vezes lugares em que nem existem Bíblias, a oração vai ser o único canal de comunicação que você vai ter com Deus. Por isso ela é muito importante e ela não pode ser negligenciada por nós. Nós precisamos saber o que é orar, como orar, em que momento orar. Nós precisamos conhecer mais essa ferramenta que o Senhor nos deu e que a gente pode usar a qualquer momento, em qualquer lugar. Esse canal de ligação aberto que o Senhor deixou, que a qualquer momento nós podemos entrar em contato com Ele. Você já conseguiu imaginar um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, você conseguir falar com Ele a qualquer momento? Será que você consegue falar com o prefeito da sua cidade a qualquer momento? Consegue equiparar a importância dele, a autoridade, o poder de um prefeito com o poder de Deus? Será que você consegue falar com o presidente do nosso país a qualquer momento? Provavelmente você vai morrer e não vai conseguir falar com o presidente do Brasil. Mas com Deus, que é muito superior a ele, você vai conseguir falar a qualquer momento. Inclusive quando a gente terminar esse vídeo, você poderia conversar com ele. Amém? Mas sem demoras, vamos iniciar hoje o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E no capítulo 11, a partir do versículo 1, né, Jesus vai ensinar seus discípulos a orar. E nós vamos aprender com ele. Vamos lá? Capítulo 11, versículo 1 de Lucas diz assim: Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam. Olha só, Jesus vai dizer o que eles devem dizer quando vão orar. E aqui eu queria trazer a primeira informação importante para vocês. Oração não é modelo. Oração não é uma cópia. Oração não é uma repetição vã de palavras. Não deve ser uma repetição automática. E eu vou justificar isso lá no Evangelho de Mateus. Lucas não trouxe essa informação, mas Mateus registrou essa informação quando ele foi falar da forma como Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim, deixa eu ver aqui qual é o versículo. No versículo 6, a partir no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 2, ele vem falar da questão da exposição, né? E a partir do versículo 5, ele fala da oração. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como dizem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá
porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Essa informação é muito importante. Antes de a gente abrir a boca para pedir, Deus já sabe o que a gente quer. Então, por que nós precisamos pedir? Por que nós precisamos ter um momento para abrir nossa boca e falar as nossas necessidades para Ele? Certamente porque oração, então, não vai ser pedir. Porque pedir, o nosso Pai já sabe o que a gente precisa. A oração, ela tem a principal função de nós termos momentos de relacionamento com Deus. Momentos de conversa com Ele. Não necessariamente para pedir ou para agradecer, mas para nos relacionarmos e conversarmos com o nosso Pai. Mas você prestou atenção que o versículo inicia: nas suas orações não fiquem repetindo, como fazem os pagãos. E esse foi um versículo que me incomodou muito no início da minha vida cristã. Porque eu tinha orações decoradas. E quando eu ia orar, eu ficava tananã, 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 tananã. Às vezes a mente estava no automático, repetindo aquelas palavras, mas não internalizada a ponto de o meu coração e as minhas emoções estarem refletindo aquelas palavras que eu estava falando. Você concorda comigo que se todos os dias ao orar eu repito as mesmas palavras, a mesma sequência de palavras, Deus vai dizer, Deus vai dizer, meu Deus, né? Eu ia dizer isso, mas Deus vai ficar, será que esse meu filho é um robô? Que todos os dias ora a mesma coisa? Que todos os dias vem e fala comigo a mesma coisa? Será que o meu filho todos os dias não tem algo diferente para me falar? Não tem algo diferente para me agradecer? Não tem algo diferente para me pedir? Todos os dias a mesma coisa? Tananã, 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 tananã. Consegue perceber isso? Deus pergunta isso para você. Será que você não tem algo diferente para falar comigo, meu filho? Um momento em que você se abre, que você desabafa, ou que você me conta algo que você gostou. Oração é esse momento prazeroso com Deus. Esse momento de conversa, de diálogo, de intimidade com Ele. Voltando para Lucas, agora sim, o Senhor Jesus vai nos ensinar a orar. Ele diz, quando vocês orarem, digam, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Esse é o início da nossa oração, como ele diz no versículo 2. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. E aí, a gente vai ter que falar da oração do Pai Nosso, que é isso aqui que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Disse o que Jesus disse, não tem nada de errado. O problema é você ficar naquele automático. É repetindo, sempre a mesma coisa. O que Jesus nos está falando aqui é um modelo de oração. Jesus diz que quando vocês orarem, em primeiro lugar, reconheçam a santidade de Deus. Em primeiro lugar, exaltem ao seu Deus, dizendo, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Ou, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Ou, você pode criar a sua exaltação. Deus grandioso e maravilhoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos pela tua grandeza, por quem tu és. Ou, Senhor Pai maravilhoso, engrandecemos o teu nome, Senhor, pelo grande poder que tu tens, por quem tu és, Senhor. Senhor, exaltado seja o teu nome em todas as nações, Pai. É assim. Não precisa palavras bonitas. Não precisa pelo menos você abrir a boca e dizer, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu creio no teu nome. Eu creio que tu és santo. Eu creio, meu Deus, que tu és poderoso. Fala, abre a boca e exalta.
enaltece, engrandece o teu Deus. É isso que você tem que dizer no início da tua oração. Que venha o teu reino, ou seja, eu desejo, eu espero, meu Deus, eu anseio pela vinda do teu reino. Pelo dia em que o Senhor vai reinar sobre todas as coisas. É isso que Jesus está falando aqui. E aí, ele continua no verso 3. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Percebe que a gente inicia exaltando a Deus, engrandecendo Ele, porque isso é o principal. Isso vem antes até da nossa necessidade física. Veja que pedir o alimento só vem depois. Pedir a necessidade só vem depois. Primeiro a gente engrandece o nosso Deus, porque tudo que nós precisamos, Ele já é para nós. Mas em seguida vêm as nossas necessidades físicas, né? No Pai Nosso também consta as necessidades físicas na oração do Pai Nosso. Dai-nos a cada dia o pão, dai-nos o pão nosso de cada dia. Mas a gente também tem outras necessidades físicas, né? Então você não precisa dizer, dai-nos o pão nosso de cada dia. Ou você pode dizer que não falte o alimento na minha mesa. Ou você pode dizer, abençoa a minha despensa, a minha cozinha, que não falte um alimento. Mas também pode ser outras necessidades físicas. Senhor, o Senhor conhece as minhas finanças. O Senhor sabe das minhas necessidades, das contas que eu tenho para pagar esse mês. O Senhor sabe que esse mês houve um desfalque com relação ao adoecimento de um familiar. Nós tivemos que tirar dinheiro para comprar remédio e faltou ali para pagar a escola das crianças. Senhor, dai provisão. É isso, é falar das tuas necessidades. Você precisa colocar diante de Deus. É pedir que portas se abram para que a prosperidade entre, que não falte as suas necessidades básicas. É isso que Jesus fala no verso 3. No verso 4, ele vem falar de outra necessidade que nós temos que colocar diante de Deus, e é o perdão. Ele diz assim, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Quando ele fala sobre o perdão, né, ele primeiro pede, necessidade espiritual, pede o perdão. Mas a gente também aqui se compromete, né? Pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E aqui nós tocamos num ponto especial. Todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus, porque todos os dias nós pecamos. Nós pecamos em pensamento, em ações, em deixar de fazer coisas que era para fazer e não fazemos. Todos os dias nós pecamos. Mas acima de tudo, quando eu digo, na oração do Pai Nosso, quando eu digo, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes você falou essa frase? Só da boca para fora. Mas no seu coração tinha rancor, mágoa, queixa de uma outra pessoa. Quem de nós não precisa liberar perdão para outras pessoas? Às vezes a gente pensa naquela pessoa que a gente nunca mais falou, que a gente se brigou, que a gente ofendeu de forma grave. Mas às vezes você esquece de pequenas coisas que você faz no dia a dia e que precisam ser liberados perdão. Uma ofensazinha, uma palavra grossa que você disse com alguém do seu trabalho, um tom mais ríspido, um favor que você não prestou por preguiça, porque não quis mesmo. Pequenos perdões, que na verdade não é pequeno nem grande, precisa ser liberado. Quantas vezes você não diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e você não perdoou, foi nada. E a gente tem pequenas ofensas para liberar perdão, e não libera, porque se acha no direito, se acha muito bom. Ah, eu não fiz nada, eu não vou liberar perdão. Sabe, a gente se acha bom demais. Quando na verdade nós não precisávamos ser perdoados. Nós não merecíamos ser perdoados. E o Senhor Jesus na cruz foi o canal para a nossa libertação de perdão.
Nós precisamos olhar com atenção para esse detalhe do perdão. E voltando lá para Mateus, que é o evangelho que fala assim, de forma bem completa dessa questão da oração, tem um ponto que eu queria te chamar a atenção. Mateus, ele também traz esse modelo que Jesus deu de oração, né? Mateus também registra esse episódio em que o Senhor Jesus fala o que nós devemos orar na nossa oração. E ele diz: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Taraná, taraná, taraná. E no versículo 14, depois que dá o modelo de oração, Jesus dá um alerta. Olha o que Jesus diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. Você viu a condicional para que você seja perdoado? É que você também perdoe. Então esse ponto é muito importante, eu não queria deixar passar batido essa informação para você. Amém? E aí ele diz: e não deixes que sejamos tentados. É o final da oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias, meus irmãos, o inimigo está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos atracar. Nós precisamos todos os dias pedir essa proteção que só Deus pode nos dar, para nos livrar da tentação, para nos livrar de cairmos em tentação. Porque tentados nós vamos ser constantemente, mas nós precisamos estar fortalecidos para não cair em tentação. Muitas tentações, elas vêm de forma tão peculiar, de forma aparentemente normal. Isso aqui não quer dizer nada, sabe? Tenha cuidado. As coisas não vêm assim de uma vez. Uma traição, ela não vem de uma vez. Ela vem com uma mensagem de bom dia. Como é que você tá? Coisas aparentemente normais, não. É só uma mensagem. Depois é só um sorriso. Depois foi só uma carona. Você consegue entender como que a tentação chega nas nossas vidas? Trazendo para a parte financeira. É só um negócio bom. Não, aqui ninguém vai ser prejudicado, sabe? E aí começa. Mas aqui todo mundo faz. Consegue perceber? Vai trazendo à mente. Mas todo mundo faz isso, é comum, sabe? E quando você se vê, você está envolvido em um esquema fraudulento, em um esquema de mentiras, em algo que às vezes pode não ser prejuízo para outro, mas Deus está vendo a tua conduta. É isso que o Senhor está dizendo aqui, quando pede que a gente coloque diante de Deus, que nos livre das tentações. É isso, meus amados. A oração, ela vem trazer essa informação, né, das prioridades que a gente tem que colocar diante de Deus, né? Nem tudo isso aqui foi pedido. Nem tudo isso aqui foi agradecimento. Afinal, o que é orar? Jesus, a gente já viu aqui nas nossas leituras, durante várias situações ele se isolava para orar. Será que Jesus tinha algo para pedir? Será que Jesus tinha algo para agradecer? Que lista grande, hein, que Jesus tinha para pedir, para agradecer, se fosse só isso. Mas oração não é só isso. Não é pedir nem agradecer. Oração é conversar com Deus. Oração é um estado permanente de relacionamento com Ele. Oração, ela até é um momento em que você pode fechar a porta do seu quarto para orar com foco, com atenção, com dedicação. Mas esteja constantemente em estado de oração. Você sabe o que é isso? É você estar em tudo que você está fazendo, você está conectado com Deus, conversando ali no íntimo do seu consciente com Ele. Quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você está em algum momento precisando de uma atenção, você está conversando com Deus. Senhor, o Senhor está comigo.
Senhor, vai livrando. Quando você lembra de alguém doente, Senhor, vai passando a tua mão ali no fulano de tal, que tá assim, oh Deus, hoje eu me lembrei de fulano, faz tempo que eu não o vejo. Senhor, abençoa os caminhos dele. É isso, é em estado de oração. Nós já estamos em 20 minutos, mas eu queria terminar esse assunto com você, esse assunto tão importante pra gente não quebrar. Porque Jesus vai falar agora sobre a sua persistência em estar orando. Olha só, no versículo 5, Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães? É que o meu amigo acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo lá dentro, que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada, eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Aí Jesus disse: eu afirmo a você que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele em lhe dar tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só, duas informações aqui. Viu a parábola que Jesus contou de um homem que pede com insistência? Ele diz: ele pode até não te dar porque é teu amigo, mas porque você pediu com insistência, ele vai dar. Pai, deixa eu logo largar esse homem, tá batendo na minha porta, eu vou logo dar esse negócio pra ele. Ele tá dizendo que Deus vai dar tudo que a gente quer porque ele acha que nós somos chatos, porque ele tá de saco cheio da nossa insistência. Não, não tem nada a ver com Deus, mas conosco, com a nossa perseverança. Nós devemos perseverar em oração. Oração deve ser algo constante na nossa vida, algo persistente na nossa vida. Nós devemos colocar diante de Deus aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos. E no final ele diz: peçam e vocês receberão, batam e a porta se abrirá. E a gente diz: então o segredo é esse. Tudo que eu colocar diante de Deus com perseverança, tudo que eu pedir, o Senhor vai me dar. E aí a gente precisa fazer aquele exercício de interpretação da Bíblia pela própria Bíblia. Não é assim que as coisas funcionam. Não é tudo o que eu vou pedir que Deus vai me dar. Em outras passagens, a gente tem um exemplo que diz que deem prioridade às coisas do reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? O que o escritor falou antes: o vestir, o comer, coisas necessárias e não coisas que eu preciso. Você percebe que no final ele diz: quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós devemos saber pedir. Nem tudo o que a gente pede está de acordo com a vontade de Deus. Não é porque eu pedi que Deus vai me dar. O Senhor vai me dar aquilo que está de acordo com a vontade dele, com o propósito que ele tem para nós. Lá em Tiago capítulo 4, ele fala sobre como pedir, né? Sobre Tiago, capítulo 4, no verso 2, diz assim: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Viu? Vocês
não recebem, porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Qual o motivo por trás do que você tem pedido a Deus? Qual o motivo das suas orações? Pedir por quê? Para quê? Qual a necessidade? Na Bíblia nós temos vários exemplos de orações atendidas, de orações não atendidas e de orações que foram respondidas por Deus de forma diferente do que o que a pessoa pediu. O próprio Jesus, no Getsemane, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria passar por aquela situação. Mas aí ele continua. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor atendeu a oração de Jesus? O Senhor passou aquele cálice? Jesus teve que subir na cruz. Teve que pagar um preço. A vontade de Deus, ela tem que ser superior à nossa. Embora você peça, Senhor, eu quero passar nesse concurso, Senhor, abre as portas daquele emprego, Senhor, no final não esqueça de acrescentar. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, até quando você pede a cura de uma pessoa que está no leito de morte, você tem que pedir acima de tudo que a vontade de Deus seja feita e não a sua. Porque a vontade de Deus, ela sempre é boa, perfeita e agradável. E sempre melhor que a nossa. Eu encerro por aqui orando, pedindo a Deus que Ele nos abençoe. Feche seus olhos, vamos ter esse momentinho com Deus, esse momento de relacionamento com Ele. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque por quem Tu és nas nossas vidas. Ai de nós, meu Deus, se não fosse o Senhor, nós não existiríamos. Ai de nós se não fosse a Tua misericórdia, meu Deus, que a Tua palavra diz que se renova a cada manhã. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Ai de nós se não fosse o Teu amor, meu Deus, tão grande, que o Senhor se dispôs daquilo que mais valoroso era para Ti, o Teu primogênito, e entregou-se naquela cruz para curar o preço, para curar a doença do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Isso já é de um valor inestimável. Isso já é de um valor grandioso. Só por isso eu poderia encerrar a minha oração. Porque ser alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, já nos basta. Mas eu quero colocar diante de Ti, Senhor, também as nossas necessidades, meu Deus. O Senhor conhece as necessidades do meu coração, as necessidades do coração dos meus irmãos que estão me escutando agora. Paizinho, vai passando, vai vasculhando dentro de nós, esquadrinha cada centímetro do nosso coração, os desejos que os meus irmãos estão tendo nos seus corações, as necessidades pelas quais eles estão passando, o que eles querem te pedir, meu Deus. Vai recebendo, Senhor, vai colhendo assim na Tua mão todas as necessidades dos meus irmãos, todas as minhas necessidades que o Senhor sabe quais são. Senhor, colhe nas Tuas mãos. Nós colocamos diante de Ti, meu Deus, para que o Senhor dê providência. Aquilo que o Senhor entende que precisa ser resolvido, que assim seja. Aquilo que o Senhor entende que nós precisamos continuar, que assim seja. Aquilo que o Senhor quer dar um destino diferente, que assim seja. Senhor, aqui em comunidade de irmãos, Senhor, eu quero colocar um pedido especial diante de Ti, meu Deus. Eu tenho 2 grandes amigos. Uma eu conheço pessoalmente, a outro eu não conheço, Senhor. Mas eu digo que é meu amigo porque eu sei que é irmão em Cristo. São pessoas que estão doentes, pessoas que estão precisando da Tua intervenção poderosa. E eu quero aproveitar aqui a quantidade de irmãos que estão orando comigo, porque a Tua palavra diz que na multidão do povo há sabedoria, que quando muitos oram, o céu estremece. E eu quero aproveitar essa quantidade de pessoas que estão orando comigo para colocar diante de Ti o nome da minha amiga Silviane, do Oséias. O Senhor conhece as suas enfermidades. O Senhor conhece a situação por qual eles estão passando. Senhor, vai com Tua mão poderosa, Senhor. Senhor, eu sei que o Teu poder pode curá-los antes de eu terminar de fechar minha boca. Vai, Senhor, conduzindo todos os médicos daqueles tratamentos que eles estão fazendo. Vai conduzindo toda a equipe, meu Deus.
Senhor, e que acima de tudo a tua vontade seja feita na vida deles. Mas se for possível, se for possível, para ti nada é impossível. Mas se for da tua vontade, meu Deus, cura, restaura, transforma aquelas histórias. E que o teu nome seja glorificado na vida deles, Senhor. Que eles possam exaltar o teu nome e declarar uma cura definitiva. Em nome de Jesus, eu te peço. Paizinho, abençoa cada um que tem estado aqui, nesses momentos de orações conosco, nesses momentos de leitura da palavra. Ser com cada um, meu Deus, da força, da perseverança, meu Deus, para que nós possamos estar aqui, mesmo nas dificuldades do dia a dia, mesmo em dias corridos, que nós possamos, Senhor, ter essa perseverança, essa persistência contigo, meu Deus, porque Tu és o mais importante, Pai. Tu és o que nos sustenta. Sem a Tua misericórdia, nós não levantaríamos de manhã da nossa cama. Por isso, nos dá essa certeza e esse entendimento de que Tu tens que ser a nossa prioridade na nossa vida. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos continuar em estado de oração durante todo o dia de hoje. Obrigado pela paciência. Obrigado por ficar 30 minutos aqui. Hoje foi 2% para Deus. E amanhã eu te espero. Em nome de Jesus. Amém.